de muito perto, de Porto Alegre, e dizer que hoje, neste sábado, quando é o dia de a gente descansar, ver esse plenário Dante Baroni da Assembleia Legislativa cedida pelo nosso querido Pedro Westphalen, nosso grande presidente dessa casa, a Casa do Povo, lotado, num sábado, num dia bonito, que era para correr no Parque Farroupilha, estarem todos aqui, crianças, jovens, e, sobretudo, gente que não é do nosso partido, como eu vi uma moça que talvez foi a coisa mais importante. Ela chegou e disse: quero tirar uma foto com você, eu não sou do seu partido, estou aqui para aprender e conhecer. O Partido Progressista está mudando para melhor, Celso Bernardes. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada pelo seu compromisso com o partido. Hoje nós estamos tendo a Fundação Milton Campos, que eu tenho a honra de presidir, dando um presente a você, trazendo as melhores cabeças que nós temos na área da comunicação. Porque, resumindo o que o André e o Nino falaram, diz respeito à comunicação, a estar com as pessoas, a chamar as pessoas para estarem junto com você. E você só faz isso quando você começa a entender o ambiente que você está vivendo, as pessoas que estão ao seu redor. E política não se faz mais sem pessoas, sem ideias, sem mensagens, sem conteúdo. E o que aqui nós vimos foi grandes conteúdos do André e do Nino, as duas entrelaçadas. E não adianta, de fato, e o Marco viu, Celso Bernardes, mandou para ti a mesma frase que mandou para mim. Mas a frase é boa porque ele é muito talentoso, muito competente, então eu vou repetir. Não adianta a gente ter uma ferramenta espetacular como a internet e todas as suas áreas, se a gente não tiver conteúdo. Se a gente não conseguir aproximar e dizer para as pessoas, para mim, eleitor, mais do que tudo é pessoa, é gente. Tá? É gente. Quem cuida das pessoas, primeiro as pessoas, nós estamos lidando com gente. E eu queria agradecer muito aos prefeitos, aos vereadores, aos vice-prefeitos, aos secretários municipais, aos deputados estaduais, federais, à juventude progressista, agradecer ao movimento negro, aos idosos, ao movimento da mulher progressista, na figura aqui da nossa Ana Regina. E quando o Nino tirou o casaco, fez aquela cena muito legal, aí todo mundo gostou, porque as mulheres aqui gaúchas são exatamente entusiasmadas com tudo. Queria agradecer ao Pedro, para você ver como mulher gosta de fazer a diferença, Nino. Ontem, ou nessa semana, lá em Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo, houve uma reunião muito bacana lá, liderada pelo Pedro Westphalen, e houve um grande número de filiações, 40 filiações novas. Tá? Nós já fizemos isso, e ele continua fazendo. Dessas 40, a maior parte, mulheres, gurias, mulheres a maior parte. É isso que a gente faz. É o novo consumidor que o André ressaltou, são os negros, são as mulheres, são os jovens. E eu tenho muita alegria mesmo, porque essa atualização do partido. E aqui nesse cenário, muito interessante, talvez vocês não tenham muito bem percebido o cenário que foi montado. Eu queria cumprimentar também a produção. Por que esse telefone vermelho? Ele diz várias coisas. É um atraso, porque não se usa mais um telefone assim. Mas ele é o poder também, o famoso telefone vermelho. Está do lado dos caras que têm poder, né? Porque quem sabe ensinar tem poder, né? Sabe se comunicar também tem poder. E lá tem um alto-falante, ali tem uma máquina de escrever. Quando eu comecei o jornalismo, era naquilo lá que eu escrevia. Se você mostrar para a maioria da gurizada, isso aí é peça de museu. Grande parte aí é peça de museu. Talvez aquele megafone ali ainda seja usado hoje, porque faz ampliar a voz das pessoas que estão gritando. Hoje, a voz das pessoas estão gritando por esses instrumentos que essa gurizada aqui, o André e o Nino falaram, que é a internet. A voz chega virtualmente e chega de uma maneira extremamente poderosa. E é tão importante essa interatividade na política. Eu sou jornalista, tive
claro, muito mais facilidade de entender que mecanismo, como comecei, aquela máquina de escrever Hamilton, me mudou muito tudo. Eu tive que me adaptar e quebrando paradigmas, Celso Bernardi. Não esqueça. Opere seu Twitter também, faça com o meu. Tá, cara, faça isso, Celso, faça isso. E eu conheço pessoas de 80 anos que se encontraram no Facebook, descobriram o Facebook como uma forma de comunicar e de descoberta de coisas. E essas pessoas talvez não vão ter problema com Alzheimer, talvez vão ser mais felizes, vão ser seguramente por isso. Mas você tem que fazer a participação. O Nilo deixou claro, o André também, não adianta você querer fazer uma rede, contratando e pagando nas empresas que vendem, seguidores. Se eles não representam nada. E o cara fica falando, um fala e outro não ouve. Eu lembro bem que na campanha eleitoral eu tive um problema, tive um problema no dedo, que eu joguei vôlei quando era menina, né? Jogava vôlei, e depois apareceu o problema no meu dedo, e eu fui no hospital, porque estava incomodando, fui aqui no Hospital Mãe de Deus, e botei no Twitter. Fiquei muito contente com o atendimento exemplar do Hospital Mãe de Deus, onde eu fui atendida agora de noite, no Twitter. Aí, evidentemente, estávamos em plena campanha eleitoral, um adversário, né, diz assim, por que você não vai no hospital onde os pobres vão, o pronto-socorro ou o hospital público? Eu respondi para ele, porque o meu problema é muito pequeno. E se eu for para um hospital público, eu estou ocupando de uma pessoa que precisa mais do que eu. Essa resposta, aí é que está a diferença. Essa é a diferença que você tem quando você tem o contato com a pessoa. E não se intimida com aquilo, mas também não pode responder. Foi a sua mãe que lhe deu o telefone, né, Nina? Foi a sua mãe que mandou o telefone, né? Então, essas coisas são muito importantes. O Marco Aurélio ficou de cabelo em pé. Quando veio a discussão da reforma política, eu estou querendo apenas trazer para o campo prático tudo que a gente ouviu aqui. Quando veio a discussão da reforma política, veio uma ideia esdrúxula, como essa agora do financiamento de campanha, que era o plebiscito, né, para a população. E eu escrevi simplesmente isso. Plebiscito é golpe. O meu Twitter encheu de mensagens, evidentemente, dos defensores do plebiscito, que era o partido do governo. E eu comecei a dizer, não é e tal. Tive a sorte que, naquela tarde, nós estávamos lá no Paraná, visitando unidades militares de defesa, vários parlamentares, visitando Itaipu, o presidente da Itaipu. E aí, deu problema de tempo, e aí aquela rede começou a bombar. Pessoas muito conhecidas aqui do Rio Grande do Sul, golpista senadora, não sei o quê. A guerra se estabeleceu. E aí você tem que ter uma outra, é a contra-guerra na internet. Aí o Marco Aurélio, que lida bem com isso, armou um exército de operadores na internet para levar argumentos da tese. Pessoas, não fake, pessoas, a dar respostas adequadas àquilo. Em mais ou menos 5 horas, havia sido detonado, digamos, aquele ataque a mim por ter dito que plebiscito era golpe. Mas ele não ficou circunscrito aqui. O Zé de Abreu, vocês conhecem a figura, né? Zé de Abreu, o ator, né? Muita vinculação com o Rio Grande do Sul, entrou na briga também dizendo algumas coisas sobre isso, algumas bobagens. Mas aí uma outra figura muito conhecida, o Moreno, que é um jornalista muito respeitado no cenário político, Jorge Bastos Moreno, disse o seguinte, Zé de Abreu, quem briga com a minha amiga, briga comigo. A Ana Amélia é minha amiga, a senadora é minha amiga e ela é muito séria e tal. Então, na verdade, tudo que eles nos ensinaram é o seguinte, nós temos que nos relacionar com o conteúdo, ter a coragem e ter a transparência que eu falo, não é a transparência essa que fala, é a autenticidade, a honestidade nessa relação e dizer as verdades. E às vezes, e também me ensinou o Marco Aurélio,
eu tenho mais de 20 mil seguidores que faço no Twitter. Os fakes vêm ali para te provocar, e aí ele me ensinou uma coisa que nem o Nino, que é o nosso especialista, deu a dica. Tem que puxar, baixar ali, ver quantos seguidores aquela figura te provocou. Se ele tem 20 seguidores, não toma conhecimento, porque você vai levar aquele cara de 20 seguidores para o teu universo de 20 ou 30 mil seguidores. Então você vai dar luz para quem não merece. Então esse é uma outra liçãozinha que está na Bíblia ou no manual do Marco Aurélio. Então também isso é importante. E para encerrar, gente, em abril de 2010, eu estava aqui nesse lugar, fazendo uma coisa muito importante, foi mudar radicalmente a minha vida de jornalista, e vim aqui nesse palco para uma convenção do Partido Progressista para dizer que eu seria candidato. E eu não conhecia o Marco Aurélio, Pedro Bertolucci. Onde é que você está, Pedro? Pedro Bertolucci. Me disse isso aí, Pedro. O Pedro era o presidente do partido da época, me apresentou. Eu imaginei que o partido tinha uma grana federal, que tinha carro, que tinha 1000 assessores para me paparicar e andar comigo. Tinha um carrinho ruim, não tinha dinheiro, tinha só a boa vontade do Pedro e a coragem do Marco Aurélio. Perguntei aí, num dia de chuva, fomos numa empresa ver essa história de comunicação, de mandar mensagem que não funciona, de fato não funciona. Também tivemos problemas com isso, no telefone e no próprio Twitter. E o Marco Aurélio, que eu estava conhecendo, me deu uma aula ali. Um menino que estava da empresa que fomos visitar, foi a primeira oferta. Eu não tinha nem perspectiva, né? Eu estava em último lugar na pesquisa. E aí o Marco Aurélio disse para o cara: não, mas eu faço muito mais barato, eu consigo tudo. Bom, esse cara conhece, né? Ou está enganando o sujeito, né? Mas era muito inteligente. Saímos dali, sentamos num bar, estava chovendo, e aí o Marco Aurélio disse para mim: Ana Amélia, o que é que você vai dizer na convenção? O que é que eu vou dizer na convenção? Eu vou dizer que vocês me conhecem, sou jornalista. Em 5 minutos eu explico. Quero ser senadora, 4 anos, porque eles podem fazer mais coisas. O quê? O quê? Sabe que tem gente que vem de 1000 quilômetros de distância para lhe ouvir? O primeiro tuiteiro da história da humanidade se chama Jesus Cristo, Nino. Jesus Cristo, que conseguiu o quê? Seguidores. Seguidores. Ele só não tinha internet, mas ele fazia uma mensagem verbal. Então, com aquela lição, veja só, não podia ser Jesus Cristo, eu podia aprender as lições do grande mestre do cristianismo. E aí o Marco Aurélio falou do significado que é a política e do que precisa quando você faz a mensagem às pessoas. É para que você consiga seguidores. E naquela manhã, de um sábado também, nessa assembleia no Dante Baroni lotado, eu larguei a mensagem, eu lancei a mensagem para os meus seguidores e consegui, acho que alguma sensibilização, porque me ajudaram esses seguidores aqui a conseguir 3.442.000 votos. Então, eu trabalho lá no Senado para honrar e representar vocês. Trabalho no Senado para honrar todos os compromissos assumidos na campanha eleitoral, que é a prestação de contas que a gente precisa sempre fazer. Nós temos que fazer essa forma de comunicação. E talvez por isso as pesquisas estejam me posicionando numa situação, eu diria, extremamente gratificante, porque as pessoas estão reconhecendo uma forma nova e diferente de fazer política, em que dá satisfação a quem tem que receber. Não fui candidata à Copa do Mundo, aquela que foi referida aqui, aquela que aparece só de 4 em 4 anos.
Onde eu fui, nós estivemos juntos para 1 milhão desse Estado. E nós temos um grande desafio. Penso que o Partido Progressista está renovado, está engajado. E aqui foi dito pelo Celso que nós temos que exaltar as nossas virtudes. Nós temos que exaltar o que nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de mudar. Deixa de lado o adversário. Ele que tem que cuidar da vida dele. Nós temos que cuidar de nós, do nosso povo, do povo gaúcho, que precisa, sim, vislumbrar um ambiente de paz, de tranquilidade, de desenvolvimento e de entendimento. Muito obrigada a vocês por virem aqui hoje. Obrigada, Celso Bernardi, por ter liderado esse processo. Como presidente da Fundação Milton Campos, eu deixo essa mensagem, desejando também a todos vocês um Natal maravilhoso, um ano novo de 2014 com muita esperança, e dizer a vocês que a autenticidade está nos pequenos gestos. E ontem, recebendo um deputado do estado de Oklahoma, os Estados Unidos são mestres em matéria de comunicação, todas essas empresas são americanas, Facebook, Google, tudo é americano. E aí o deputado, o jovem deputado, foi me visitar, eu estava na Comissão de Relações Exteriores, estava também embaixadora da Albânia. Veja como a gente convive com tudo, com uma realidade do mundo muito fantástica lá no Senado. Eu adoro o Senado Federal. E esse jovem deputado foi falar comigo. E aí eu disse, como é a eleição nos Estados Unidos? Eleição para deputado é de 2 em 2 anos. Aí eu pensei, coitado dos deputados gaúchos, né, que tem que andar. Só que lá tem um sistema distrital diferente. Mas sabe o que ele me disse? E vale para hoje também. Discutimos aqui a questão da relevância das redes sociais. Mas nada substitui um bom e forte aperto de mão e um abraço. Especialmente para quem chega perto de nós. Isso é insubstituível. É o tato, é o afeto, é o sorriso. E com isso eu digo para vocês, especialmente para esses grandes e talentosos, André Torreta, Nino Carvalho e o grande Luciano Dias, muito obrigada. E a Fundação Milton Campos diz a você um feliz fim de semana, um maravilhoso Natal e um grande 2014. Vamos juntos para a vitória!